Estamos diante aqui da Catedral de Módena, que é um dos lugares de arte românica mais importantes da Europa e Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco, assim como essa praça, a Piazza Grande e a Torre Ghirlandina, fazem aí o complexo de patrimônio. E foi no dia 9/6/1099 que foi inaugurada aí a pedra fundamental da construção dessa catedral. É um esplêndido exemplo da arte românica que espantou até os contemporâneos da época e que continua a surpreender até hoje pela sua extraordinária beleza e originalidade. O clero e os cidadãos de Módena confiaram essa tarefa de projetar essa catedral a Lanfranco, e ele deu vida à arquitetura que inovou e ousou aí, servindo de modelo até a arte românica que floresceu através aí do seu legado. Historicamente, nesse local, a partir do século V, foram construídas igrejas e todas elas foram destruídas ao longo do tempo por condições diversas. E assim decidiram construir essa catedral. Logo na entrada à esquerda, nós já temos aí a estátua de San Geminiano, ele que é o padroeiro de Módena. Foi diácono ali no século IV e tornou bispo de Módena. Inclusive, após a sua morte, lá no século V, uma igreja havia sido erguida sobre o seu túmulo. E um manuscrito do século XII descreveu até a transladação do seu corpo, o reconhecimento do corpo São Geminiano aí, no dia 30 de abril de 1106 e no dia 7 de outubro do mesmo ano, na presença aí de Pascoal II, né, que era o chefe da Igreja Católica e governante ali dos Estados Papais, e à época também da Condessa Matilde da Toscana. E assim reconheceram, e o corpo dele está no interior dessa basílica. Vou mostrar posteriormente. Logo em seguida aí nós temos o altar das estatuetas. Esse altar é um grandioso, né, políptico de 5 compartimentos em terracota. E esse altar foi construído por Miguel de Florença entre 1440 e 1441, tendo ao centro aí a Madonna, que é a padroeira da catedral, no ato de sustentar o menino. Há registros documentais que são manuscritos que descrevem a história da construção da catedral e são mais conhecidos aí como relátio. E essas cópias são uma espécie de atos notariais, contratos, que descreve aí os primeiros artigos do início da construção da catedral. E, inclusive, tem registros documentais da transladação do corpo do padroeiro San Geminiano da antiga igreja onde ele estava para essa catedral e, inclusive, a consagração do altar a ele dedicado ali, que teve lugar no ano de 1106. Logo depois das obras realizadas aí por Lanfranco, a catedral foi adornada por Anselmo da Campione e seus herdeiros, os chamados ali mestres camponeses. E graças a isso, a fachada moderna exibe aí estilos bem distintos. A última grande intervenção da escola de Willy Gelmos nos trabalhos de decoração da catedral antes da chegada dos mestres camponeses foi a das 8 métapas colocadas ali sobre os contrafortes externos, que foi a obra de um aluno de Willy Gelmos, conhecido como mestre das métopas, é, a fim até de evitar, né, o roubo dessas esculturas. Elas foram levadas para o Museu da Catedral e substituídas por cópias em 1950. Temos aí, né, uma pintura, um retábulo de São Sebastião, que foi um quadro encomendado aí pela Meusa Comune ao pintor Dosso Dossi. E essa pintura aí foi pintada entre 1518 e 1521. Uma bela pintura, um belo trabalho, está muito bem conservado. E em seguida nós vamos ver uma grande obra que foi encomendada aí ao grande escultor, modelador Antônio Begarelli,
em 1527, que é esse magnífico presépio, foi feito aí em terracota. Posteriormente, ele já teve alguns deslocamentos de um lugar para outro, atualmente está nesse espaço, e que teve com o tempo feito aí alguns pequenos restauros, mas prevalecendo aí a sua originalidade, 1527. E em seguida à esquerda poderá ser visto aí um afresco histórico, esse afresco renascentista de Cristoforo Genesini, ele que era natural de Lendinara, que era uma pequena vila na província de Rovigo. E a provável data da pintura é de 1476. Logo abaixo aí é possível ver Madonna segurando o menino. E as decorações, tanto internamente como decorações externas de fachada, elas foram muito cuidadosamente elaboradas aí pelas pessoas que foram a ela incumbidas. Um exemplo disso, a majestosa rosácea que foi agregada ali para o Anselmo no século XIII, enquanto os dois leões, né, que se mantiveram sob as colunas que você tem na entrada, e eles pertencem à época de Roma, logo na entrada dessa catedral. E provavelmente foram descobertos aí durante escavações para a colocação dessas fundações, e ali permanece na entrada. A fachada aí tem relevos também notáveis, e que foi esse grande escultor Willy Gelmo de Modena, que foi contemporâneo de Lanfranco, né? Os relevos aí que incluem retratos dos profetas e dos patriarcas e as histórias bíblicas, que em seu conjunto formam uma obra-prima de escultura românica. Né? Os espertos têm escrito muito sobre a maneira em que se apresenta a criação de Adão e Eva e do pecado original e a história de Noé. E tudo isso é bem descrito nessas esculturas. Né? Artisticamente, não tem como não falar das portas, né? As portas laterais, que são também notáveis. Ali virada ali para a Praça Grande, encontra-se a Porta Régia, né? A Porta Real, que foi feita pelos camponeses, e a Porta Menor, que é a Porta dos Príncipes, que foi decorada aí por um pupilo de Willy Gelmos, com relevo que descreve ali a vida de São Geminiano, que datado aí dessas portas do ano de 1110. E São Geminiano, que, como eu já disse, está sepultado aí no interior da igreja, e ele que é o santo patrônio aí de Módena. E já que estamos falando da porta, né, na face norte, encontra-se a Porta da Pescaria, com relevos aí inspirados no ciclo das marés e as histórias aí do ciclo artúrico. Como pode ser bem observado durante a caminhada no interior da igreja, dá para perceber que ela divide em três naves. Entre a nave central e a cripta encontra-se ali o parapeito, né, de mármore. E esse parapeito foi redesenhado aí por Anselmo da Campione, e que representa a Paixão de Cristo, inclui ali a Santa Ceia. Temos o púlpito, que foi desenhado por Arrigo da Campione, e ele é decorado com estatuetas de terracota. E é também interessante o crucifixo de madeira do século XIV. E falando um pouco mais, né, sobre esse padroeiro de Módena, que é São Geminiano, tem muitos vestígios da sua veneração e da sua importância para a cidade. E entre esses vestígios, são vários detalhes que fizeram com que toda a população, à época, declarasse ele como santo e assim passou a venerá-lo. São Geminiano, né, tem uma provável data da morte como 31 de 1 de 397. E são numerosos os sinais aí de devoção dos fiéis e testemunho dos milagres realizados pelo bispo. E isso tudo é presente representado dentro da igreja e também fora da catedral.
Essa estátua de madeira, logo à entrada à esquerda, ela de artista desconhecido e pode ter sido feita ali no século XIV. E essa cripta onde estão os restos mortais do santo, ela é original, com data aí de sua morte. São Geminiano era muito presente na comunidade e ele foi considerado um curandeiro renomado à época e inclusive um exorcista de renome. E prova disso estão assim relevos que adornam a Porta dos Príncipes, que narram os episódios da sua vida e inclusive a libertação de uma jovem filha do imperador Joviano, ela que estava ali possuída pelo demônio. As informações dizem que o demônio falou diretamente através da criança, declarando que não deixaria o corpo da menina a menos que tivesse a mão do bispo de Módena sobre ela. E com isso, Geminiano partiu então para o Oriente, ali, rumo a Constantinopla, e durante essa viagem ocorreu aí uma grande tempestade no mar, e essa tempestade fez com que o navio quase afundasse, mas o santo havia reconhecido imediatamente que era a mão do demônio, e ele realizou um exorcismo e a tempestade parou, o vento passou e as ondas acalmaram. Ele chegou no seu destino, libertou a criança do demônio e o sinal de gratidão que ele teve do imperador foram diversos suntuosos presentes que ele ganhou. E após percorrer o espaço todo da catedral, estamos chegando aí próximo da cripta, onde está sepultado San Geminiano, toda ela adornada com essas cadeiras, com essas pinturas na parede, e que mostram sua importância no cenário religioso local. Essa cripta que é original, como podem ver aí, e segundo dizem, datada de 31 de 397, onde está aí contido os seus restos mortais. No nicho da porta que eu havia dito, é encontrada uma estátua do santo, e essa estátua foi feita por Tiziano Quartieri, e do lado dessa estátua uma costela de baleia. E conta a tradição que no ano de 1518, Módena foi assolada por uma grave fome, e os cidadãos famintos ali recorreram a São Geminiano em busca de um milagre, e ato seguinte se revelou como a chegada de um grande cetáceo que ficou preso ali nos canais da cidade. E esse cetáceo havia alimentado toda a localidade com sua carne, e foi com isso mais um milagre atribuído que está adornado também na porta. Agora, uma enorme obra de evangelização de São Geminiano, e que ele realizou ali durante a sua vida, e legou uma das relíquias mais raras e importantes, né, que são preservadas na catedral, é o chamado altarolo, que é a pedra sagrada sobre a qual Geminiano celebrou a Eucaristia. Consiste em um pequeno altar portátil, e que era muito popular, né, na época do século IV, e que foi sepultado junto com o bispo, e juntamente ali no seu pálio. E foi a condessa Matilde de Canossa que descobriu quando foi feita a abertura ali do túmulo dele em 1106. E lembrando que essa abertura foi feita na presença aí de Pascoal II, que era o chefe da Igreja Católica à época, e da condessa. E ela pegou essa pedra sagrada e mandou embelezar com finos trabalhos de cinzelamento, e que está até hoje preservada na catedral. Há um outro milagre também atribuído ao bispo, que foi o salvamento de uma criança que caiu da Torre Guirlandina, que é uma torre que está logo ao lado aí da catedral, e que ela caiu ao escapar de sua mãe.
E no momento da queda, a mãe invocou a São Geminiano para que salvasse o seu filho e que ele chegou ao chão ileso. E ao chegar no chão, quando foi perguntado, ele havia dito como testemunho que se agarrou a uma longa barba branca de um cavaleiro durante a queda. E esse episódio aí foi recebido em inúmeras pinturas, representado em inúmeras pinturas e também em uma famosa estátua. E ainda, né, uma lenda que diz, foi transmitida aí oralmente, que é o milagre da neblina, que no ano de 452, Módena foi envolta por um denso manto que impediu Átila e seus hunos de devastar a cidade. E que essa neblina, ao impedir, né, a possibilidade de devastar a cidade, teria sido aí uma grande demonstração de amor desse padroeiro por Módena. Ele que sempre defendeu a cidade e foi o bispo da localidade. E assim vemos mais uma vez aí a sua estátua que representa a importância dele para essa catedral, uma catedral grandiosa, histórica, que está localizada aí na Praça Central, também histórica, reconhecida aí pela Unesco, né, como patrimônio mundial. Nós encerramos essa grande visita, um lugar fabuloso, percorrer ruas históricas assim, conhecer histórias medievais, nunca se perde em conhecimento. E uma cidade centenária que passou por diversos momentos, diversas situações políticas, mas que ainda preserva as suas tradições.